bom dia para você que já se conectou aí, conseguiu acordar, louvado seja Deus. Nós estamos felizes com a sua presença aqui também, no nosso segundo dia da semana de oração, restaurando o altar da família. Que Deus possa abençoar o seu lar de uma forma abundante, que possa transbordar para aqueles que rodeiam vocês aí, e que a sua família seja um testemunho poderoso nas mãos do Senhor. Queremos agradecer de uma forma especial aí, aqueles que eu consigo ver aqui já, a irmã Maria Antônia, bem-vinda. Pastor Hugo já está conosco aqui também, a Cláudia, a irmã Zeres, irmão Evaristo, o irmão Jackson, Isael lá do lado do Cupu, bem-vindo, Isael. Hoje deu certo, né? Irmão Luiz, o Valfrides, a Josi, a irmã Alzerina, a irmã Nilzete, a professora Selma Camilo, lá do Iatai, Naldo Rodrigues, oficial, futuro papai aí, a irmã Keila e o irmão Darlim, e também o irmão Jonan, também no Lago do Cupu. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Nós vamos, para começar, nós vamos cantar a música Casa de Bênção, é a nossa música oficial da semana. Nós vamos cantar, nós voltamos para concluirmos. Cante com todo entusiasmo, coloque para a voz a sua voz aí de locutor. Do meu coração, tua casa.
Bom dia, povo de Deus, que o amor de Jesus Cristo e a paz do seu Santo Espírito repouse sobre a nossa vida a cada dia e nos dê a paz. Eu quero dar um bom dia especial para os nossos irmãos de Uruará. Deus seja louvado, família, casal. Estou vendo ali a Neide já com filho também, tá a família ali quase completa. Irmã Cláudia, irmã Nilzete, cada um de vocês e cada um de vocês, o Jeosafá também está aqui conosco, Valfrides, cada um de vocês sejam todos bem-vindos e também quero dar um bom dia especial para os meus irmãos de Itaituba, que o Espírito Santo a cada dia venha repousar sobre a família de cada um. Queridos, nós tivemos alguns pedidos aqui, agradecimentos, estão todos aqui no bate-papo do Zoom, estão registrados. Então, nós estaremos orando por cada pedido. Talvez não foi mencionado aqui na transmissão, mas com certeza nós estaremos orando sim. Quero dar um bom dia para os meus irmãos que estão conectados conosco via YouTube também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Irmã Mari, louvado seja o nome do Senhor. Tá? Um abraço. Ok. Queridos, eu quero estudar um tema especial com vocês esta manhã, por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 2. Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 2. Quero iniciar lendo com você. Leia comigo, por favor. João, capítulo 2. Leiam comigo o versículo 6. Amém? Está escrito assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações,
e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Feche os teus olhos, por favor. Oremos. Grandioso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, neste momento nós te suplicamos uma bênção especial e particular, Pai, sobre cada família, sobre cada casal. Ó Deus, o Senhor conhece as dificuldades, os anseios dos seus corações. Então, por favor, Pai, faça-se a tua vontade, a nossa oração. Existem coisas que humanamente nós não podemos fazer, mas nós sabemos que o Senhor pode. Inclusive, Pai, eu te peço que nesse momento o homem se cale, mas que a voz do Espírito Santo seja ouvida, que os nossos irmãos esta manhã, os casais, a família não ouça a voz do pastor, mas que nós juntos venhamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês podem ver aí no telão já. E o tema desta manhã é: não deixe as talhas vazias. Interessante que eu lembro agora de uma história. Tiago e Cristina, eles já namoravam por algum tempo e devido a esse relacionamento já de longa data, eles decidiram ficar noivos e, consequentemente, está marcando a data do casamento. Só que Cristina sonhava com um casamento diferente. Cristina não sonhava com qualquer ambiente, ela não queria casar na igreja, como as outras casam, não. Ela queria casar num ambiente mais natural possível, um ambiente que tivesse muitas árvores, né, muitas mangueiras, um jardim bonito, florido. Mulher gosta de flores, né? E eles marcaram ali, agendaram, noivaram, agendaram a data do casamento, e finalmente chegou aquele tão sonhado dia, o dia do casamento de Tiago e Cristina. Olha que legal, estavam ali as pessoas bem arrumadas, com vestidos bonitos, e de repente Cristina entra com aquele vestido branco, e Tiago já dá um sorriso, né? Todo feliz, e ali está perante o pastor. E no momento que eles estavam ali na celebração, algumas outras pessoas estavam fazendo os últimos ajustes da festa de casamento, que também seria naquele mesmo ambiente. E no momento que Tiago dizia sim para Cristina, Cristina dizia sim para Tiago, e o pastor os declarava marido e mulher, o que foi que aconteceu? As pessoas que estavam organizando o casamento, eles colocaram o bolo debaixo de uma mangueira. E, obviamente, que estava declarado algum acidente ia acontecer. E no momento que Cristina e Tiago eles saem para a festa, para cumprimentar as pessoas que ali já estavam, adivinha o que aconteceu? As pessoas estavam com o rosto mudado, com o semblante caído, e Cristina logo percebeu que alguma coisa havia acontecido. E quando ela olhou para aquela mesa, que deveria ser a mesa mais bonita da festa, o bolo havia sido destruído, porque uma manga caiu em cima do bolo e destruiu o bolo todo. Agora imagina, a Cristina começou a chorar desesperada, e ela perguntava para suas madrinhas de casamento: o que eu vou fazer agora? Onde que vocês vão conseguir um bolo desse? Ela estava desesperada, por quê? Porque assim como a noiva é esperada no casamento, todo mundo quer saber do vestido da noiva, mas todo mundo também quer ver o bolo da festa. Amigos, interessante que em um casamento, o noivo ele é apenas um coadjuvante. A noiva, todo mundo espera pela noiva. A noiva, ela chama a atenção. Tudo é preparado para a noiva. Mas também o bolo ele tem que ser bonito. E no caso de Cristina, o bolo foi destruído. E o objeto de felicidade dela parecia ter perdido o motivo. Houve tristeza naquele casamento. Amigos, de semelhante modo, Jesus Cristo, ele começa o seu ministério definitivamente fazendo um milagre em um casamento. E isso me lembra que o livro de João, no capítulo 1, está escrito: no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. De semelhante modo, parece que João ele faz uma alusão ao Gênesis. E ele diz a mesma coisa que Moisés falou, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que ainda no Gênesis, Deus ele estabelece o casamento. E agora eu faço uma relação que no capítulo 2, no início ainda de João, assim como no capítulo 2 de Gênesis, há também uma família, há também um casamento. E olha que boa notícia agora, Jesus Cristo, ele é convidado para um casamento. Isso, leia comigo, por favor. Você que está conectado conosco ainda aí, parabéns. Você que acordou aí bem cedo para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Então, leia comigo, por favor, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Continue lendo comigo, por favor. E o que foi que aconteceu aí? Achando-se ali a mãe de Jesus. Então, Maria já havia chegado àquele local em Caná da Galileia. O interessante é que Caná da Galileia ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. E o fato de Maria já estar ali naquele local do casamento significa que possivelmente ela foi ajudar no preparo da festa. Então, ela era uma das pessoas que estava preocupada com o bem-estar de todos ali, com a alimentação, com a bebida, com a festa em si, e com a alegria principalmente dos noivos e da família dos noivos. Versículo 2, leiam comigo. Está escrito assim, vamos lá? Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Olha que bênção, queridos. Jesus, ele foi convidado para aquele casamento. Interessante que os casamentos daquela época não eram como os casamentos de hoje, ok? Os casamentos daquela época começavam desde um noivado bem longo. Isso, o noivado, ele precisava durar aproximadamente 12 meses, e a partir desse momento que havia um pleno respeito entre o casal, agora eles iam para a festa de casamento, que durava uma semana. E o que acontecia? O noivo saía com os convidados até a casa da noiva, e eles iam gritando, eles iam cantando. Aí vem o noivo, e a noiva estava lá preparada para receber o seu noivo. E eles cantavam, eles louvavam, aí vem o noivo, e eles ficavam muito felizes. Era um momento de muita festa, de muita alegria. Casamento era sinônimo de festa, era sinônimo de alegria. E a festa durava 7 dias, e os homens gostavam também, porque depois do casamento, as núpcias duravam 1 ano. O homem, ele precisava ter um bom dinheiro para deixar de trabalhar 1 ano, para se dedicar exclusivamente à sua esposa. Agora imagina, mulheres, se você tivesse seu esposo se dedicando para você 1 ano. Com certeza os homens que estão me assistindo aí iam ficar muito felizes, né? Passar 1 ano de lua de mel, olha que bênção, sem precisar trabalhar, só servindo a sua esposa, seria uma bênção, né? Mas hoje não é assim. Queridos, leiam comigo, por favor, o versículo 3, está escrito assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, assim como a história que eu contei para você no início da nossa conversa aqui, assim como aquele bolo foi destruído e o objeto de felicidade da festa parece que havia acabado, havia se perdido, assim também o objeto de felicidade da festa havia acabado. Para você ter uma noção, se acabou o vinho, acabou a festa. E agora as pessoas começam a olhar umas para as outras com um olhar torto de crítica, dizer, olha, como é que esse casal não se preparou para nos receber? E eles imaginavam agora, desesperado, onde que nós vamos encontrar vinho? Nessa hora da noite, onde que os convidados estão indo embora já?
E eles estavam preocupados com a fama deles, eles estavam preocupados com o que a cidade ia falar, e certamente, ainda nas primeiras páginas dos jornais da Galileia, do dia seguinte, certamente estaria escrito: casamento do ano, foi um tremendo fracasso, porque as pessoas ficaram sem vinho, e aparentemente o objeto de felicidade do casamento havia acabado. Isso, o vinho acabou, o que eles iam fazer? Mas Maria faz um pedido para Jesus nessa história que nós estudamos no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Maria faz um pedido: Senhor, por favor, resolve o problema, faz alguma coisa. Queridos, no versículo 2, a primeira lição que nós aprendemos é, por favor, preste bastante atenção. Eu não sei se o vinho do teu casamento acabou. Eu não sei se o objeto de felicidade do seu casamento acabou. Mas preste atenção, por favor, nessa notícia que eu tenho para dar para você esta manhã. Se o objeto de felicidade do seu casamento acabou, você precisa convidar Jesus. Sabe por quê? Porque ainda que o objeto de felicidade, o vinho do seu casamento tenha acabado, com certeza ele vai fazer o melhor por você. Ele vai fazer o melhor. Com certeza ele vai providenciar aquilo que acabou no seu casamento. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender esta manhã é: você precisa convidar Jesus para o seu casamento. Não existe casamento sem Jesus. Ah, pastor, mas eu sou batizado. Eu sou adventista de berço, eu casei na igreja. Ah, pastor, eu e meu esposo, nós somos da igreja. Amigo, não importa, pode ser que você esteja na igreja, mas Jesus não esteja no seu casamento. Pastor, isso pode acontecer? Claro que pode. A partir do momento que você começa a deixar as talhas vazias do seu casamento, eu vou falar sobre isso. Como é que um casal deixa a talha vazia e não convida Jesus para o seu casamento, não convida Jesus para a sua casa, não convida Jesus para a sua família, acha que é autodependente, eu posso ser feliz por minhas próprias escolhas, do meu modo, do meu jeito, eu vou fazer as coisas da minha forma, e acabam deixando as talhas vazias. E o que acontece? O casamento vai perdendo o objeto de felicidade. Mas eu não quero falar de notícia triste para você, a notícia aqui é boa. Se Jesus estiver no seu casamento, se ele for convidado para o seu casamento, com certeza, querido amigo, Jesus vai fazer o melhor, ainda que tenha faltado vinho. Naquela festa faltou vinho, mas Jesus estava lá. E eu não sei se no teu casamento faltou vinho, mas se Jesus estiver, com certeza ele vai fazer o melhor. O fato de Jesus estar na festa não significou que não faltasse vinho, mas o fato dele estar lá significava que ele poderia fazer alguma coisa. Querido amigo, quando o vinho acabar, você precisa fazer tudo que Jesus mandar. Leia comigo, por favor, versículo 3. Está escrito assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse a Maria: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria respondeu: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Amigo, muitas vezes nós acreditamos que para nós sermos felizes, nós precisamos seguir os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades. Mas se você quiser ser feliz no seu casamento, você precisa, como um bom servo, fazer tudo o que Jesus mandar, para que a tua festa dê certo, ok? Para que o vinho do teu casamento seja providenciado, você precisa fazer tudo o que Jesus mandar. E eu tenho uma pergunta para fazer a você esta manhã. A sua festa, o seu casamento está acabando? O seu vinho aparentemente acabou, as talhas estão vazias, não tem mais nada. Eu tenho uma boa notícia para você: chame por Jesus. Porque se ele estiver na tua festa, se ele estiver no teu casamento, com certeza, querido irmão, querido amigo, ele vai fazer o melhor por você. Eu leio com você no versículo 6, que ali tinham 6 talhas. E essas talhas, elas estavam vazias. E as talhas, querido amigo, naquele momento, naquela época, as talhas, elas serviam para lavar as mãos
dos convidados, as pessoas que chegavam ali, eram lavadas para purificação, assim como diz o versículo 6. Cada talha daquela, queridos, poderia conter 44 litros de água. Isso significa 6 vezes 44, 264 litros. Então, aquelas talhas eram para purificação, segundo o versículo 6. Mas eu preciso ler com você ainda do versículo 6 ao versículo 8. Leia comigo o versículo 7, diz assim: Jesus lhe disse, enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Amigos, olhe para cá, próxima lição. Primeira lição, convide Jesus para o seu casamento. Segunda lição, se o vinho do seu casamento acabou, chame por Jesus, ele vai fazer o melhor. Terceira lição, nós precisamos confiar em Jesus, mesmo quando tudo perde sentido, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não vemos motivos para continuar com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, nós precisamos confiar em Jesus. Amigo, sabe o que foi que aconteceu aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Querida irmã e querido irmão, você que está conectado conosco via YouTube, aqui no Zoom, aquele casamento precisava de quê? De água ou de vinho? Fala aí, eu estou olhando para você. Vamos lá? Ei. Aquele casamento precisava de água ou de vinho? Hã? De vinho, isso mesmo. Eles não precisavam de água. Mas Jesus pediu que eles enchessem as talhas de quê? De água. E eles não entenderam, eles não compreenderam. De repente, Jesus faz um outro pedido que eles não entendem. Olha, agora levem ao mestre-sala. E aqueles serventes, com certeza, eles ficaram desesperados. Por quê? Senhor, como é que nós vamos servir água para uma festa que está precisando de vinho? E certamente aqueles serventes, eles dependiam daquela festa para sustentar sua família. Talvez eles ganhariam alguma diária, algum salário. E agora, certamente, eles olham um para o outro e ficam desesperados. O que nós vamos fazer agora? Mas, querido, olhe para cá, por favor. Sabe quando o vinho acabar e que Jesus pedir para você colocar água nas talhas e você não entendeu o que Jesus está fazendo? Você não consegue compreender agora os propósitos de Deus, mas você não foi chamado para compreender, querido irmão e querido amigo. Você foi chamado para aceitar os propósitos divinos e os pedidos de Deus para a sua família e para o seu casamento. Olhe para cá. Sabe qual deve ser a sua oração quando Jesus fizer alguns pedidos que você não entende? Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Esse deve ser a sua oração, essa deve ser a sua oração. Quando Jesus pedir que você coloque água nas talhas ao invés de colocar vinho. Jesus, eu não te entendo, mas eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar, Senhor. Jesus, ele vai fazer o que você pode fazer, querido, e não aquilo que você não pode fazer. Sabe um exemplo que eu lembro agora? Na ressurreição de Lázaro, Jesus ele disse assim, olha, tirai a pedra. Aquelas pessoas, elas poderiam tirar a pedra, mas não poderiam ressuscitar Lázaro. Eu lembro de uma outra história, quando Jesus disse, olha, para Moisés em conversa ali, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, Moisés. Para o mar se abrir, você precisa pisar na água. Sabe, querido irmão, Jesus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Sabe como é que funciona? 50% de cada. É o poder de Deus mais o esforço humano. Você precisa fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Pastor, meu vinho está acabando porque eu preciso mudar o meu caráter, eu preciso ser transformado. Ok, então peça força para ele se você não pode fazer e ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que cabe a você fazer, faça, porque ele não vai fazer. Queridos, nós tínhamos ali naquele casamento 6 talhas. E todas essas talhas estavam vazias. E Jesus ele faz um pedido, olha, enchei as talhas. Querido irmão, algumas vezes em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, as talhas elas vão ficando vazias. Observe que tinha 6 talhas ali.
E eu fico me perguntando como é que uma festa que tinha tantas pessoas que não poderia dar nada errado, como é que em uma festa 6 talhas elas ficam vazias? Pode ser que uma ficasse, 2, mas todas as 6 ficaram vazias? Como que é possível? Porque eles não se preocuparam mais com algo que era importante. Querido, talvez em seu casamento as talhas ficaram vazias. E sabe que muitas vezes em um casamento as talhas vão ficando vazias por conta das palavras. O casamento vai ficando com as talhas vazias quando o casal não mais decide buscar ao Senhor nas primeiras horas da manhã através do culto. O casamento vai ficando com as talhas vazias quando o objeto principal de felicidade sou eu, em detrimento da minha esposa. Ou seja, olha, eu estou casado, mas eu não estou feliz. Eu preciso ser feliz e por isso eu preciso de algo melhor. Amigo, quando o objeto de felicidade é você, pode perceber, querido, que não existe mais talhas cheias nesse casamento, as talhas ficaram vazias, porque o que há ali é somente egoísmo. Eu estou preocupado com a minha felicidade, não com a felicidade da minha esposa. E eu falei também sobre palavras. Dizem que no namoro, o casal ele é especialista em botânica, é minha flor, é meu cheiro, mas parece que quando casam, o casal fica especialista em zoológico, né? É cavalo para lá, é jumento, é burro para cá. Querido, cuidado com as talhas vazias, não deixe as talhas do seu casamento vazias. Olha, quando namoravam, o casal preparava algo especial para o outro, mas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, parece que fica tudo muito normal e as talhas vão ficando vazias. Não dá mais um presente, não fala mais palavras de elogio e as talhas vão ficando vazias. Queridos, mas sabe onde é que começa tudo? Quando as talhas espirituais estão vazias. Amigo, é impossível você amar a sua esposa. É impossível você amar o seu esposo se, em primeiro lugar, você não ama a Deus. É impossível você se relacionar bem com a sua esposa, se relacionar bem com o seu esposo, você manter uma aliança se você não ama a Deus, se você não se relaciona com Deus. E se as talhas espirituais estão vazias, as talhas do casamento ficarão vazias também. Sabe, querido? Eu trago aqui um texto do Espírito de Profecia, Testemunhos Seletos, volume 3, na página 91 e 92. Acompanhe comigo, diz assim: se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de adoração, agora é esse tempo. Nós passamos por dias e tempos difíceis. Neste tempo terrível e perigoso, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto doméstico, não honram a Deus no lar, não ensinam seus filhos a amá-lo e a temê-lo. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino, que é apropriado e é reunirem os pais em redor de si, os filhos, antes de quebrar o jejum. Agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia, que é adequado também é chegada à noite. É reunir-se em uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. Querido, sabe como é que você começa a encher as talhas do seu casamento, da sua família, quando você, mesmo com toda a dificuldade, com os problemas, com as dívidas, com a dor de cabeça, o menino está doente, mas você continua buscando ao Senhor de forma inabalável. Talvez durante essa semana a gente ainda converse sobre a história de Jó e as coisas que Jó fazia para a sua família. Era a principal coisa que Jó fazia pela sua família era acordar nas primeiras horas da manhã e oferecer sacrifício pelos seus filhos. Sabe o que ele estava fazendo? Enchendo as talhas da sua família, enchendo as talhas do seu casamento. Querido irmão,
Por favor, faça aqui um apelo para você. Não deixe as talhas do seu casamento vazias, mas em primeiro lugar, não deixe as talhas espirituais vazias, porque se você não tem um relacionamento com Deus, isso vai ser um reflexo no teu casamento. Isso. Mas, querido, eu preciso caminhar para o final desta mensagem com você. Jesus pede para que aqueles serventes, eles servissem o vinho. Eles não entenderam. E eles agora, com todo medo, eles levavam aquelas talhas para derramar no copo do mestre-sala, do chefe. E agora, quando eles finalmente derramam a água no copo, com o coração ali acelerado, achando que sairia a água é transformada a partir do momento que sai da talha. Querido, mesmo que você não entenda, seja fiel. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha família, eu não estou entendendo o que está acontecendo no meu casamento. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para aceitar os propósitos divinos. Então seja fiel diante daquilo que Ele propõe para você, mesmo que você não entenda. E aqui eu quero ler os últimos versos desta manhã com você. Leia comigo, por favor, versículo 9 e versículo 10. Está escrito assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho para o final. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Querido irmão, naqueles dias, o bom vinho era servido primeiro. E quando as pessoas já estavam com seus corações alegres, já estavam com o paladar bem acostumado, e o vinho ruim era servido por último. Mas, querido irmão, agora o mestre-sala questiona o noivo: você guardou o bom vinho para o final? Querido, interessante que a Bíblia faz uma relação que a igreja de Cristo é a noiva e que Jesus Cristo é o noivo. Sabe, querido, Jesus como noivo, ele guardou o melhor da festa para o final. Eu não sei se o seu vinho acabou. Eu não sei esta manhã se o objeto de felicidade do teu casamento acabou, meu irmão. Mas pode ter certeza no Senhor que Ele guardou o melhor vinho para você. Você pode estar clamando pelo teu casamento, a restauração da tua família. O vinho acabou. Mesmo que Jesus esteja na festa, mas Ele vai fazer o melhor por você. Por isso, convide Jesus para a sua festa. Faça tudo o que Ele mandar. Confie nele mesmo que você não entenda. E Ele vai transformar a água em vinho. Você precisa crer nisso. Nós servimos um Deus vivo. Sabe, querido, o que deve ser transformado em vinho novo na sua família, no seu casamento esta manhã? O que você quer esta manhã que Jesus transforme em vinho? Qual é a água? Ficou aguado aí o teu casamento? Não tem mais sentido continuar. Mas Jesus, Ele pode transformar o teu casamento em uma festa do século. E essa festa, querido irmão, é a única festa de casamento, bodas, que aparece na Bíblia. E sabe por que essas bodas aparecem na Bíblia? Porque Jesus estava nela. Sabe por que essa festa não foi a única, inúmeros casamentos aconteceram. Mas sabe por que essa festa foi parar na Bíblia? Porque Jesus estava na festa, porque Jesus estava no casamento. Porque Jesus foi convidado, porque eles fizeram o que Jesus mandou. E porque Jesus fez um milagre. Assim como essa história foi gravada nas páginas da Bíblia, o teu casamento, a tua família deve ser gravado no céu. Deve estar no céu.
Porque Jesus, ele quer transformar em bom vinho a tua alma. Por isso eu pergunto para você, quantos esposos esta manhã que estão desesperados, clamando, esposas desesperadas, desejam que Jesus transforme em bom vinho a sua alma? Talvez, irmão, você está até com um casamento bom, mas por favor, abra o olho, não deixe as talhas do teu casamento vazia. Encha todos os dias. Diga para sua esposa que você a ama todos os dias. Não vá dormir sem dizer que ama a sua esposa. Dê um abraço na sua esposa todos os dias. Não saia de casa sem abraçar a sua esposa, porque você não pode voltar para casa. Não vá para o trabalho sem abraçar a sua esposa. Não deixe as talhas vazias. Pense 2, 3 vezes antes de responder a sua esposa. Às vezes no estresse do dia a dia. Pense 2, 3 vezes na palavra que você vai falar para ela. Da mesma forma, esposa, não deixe as talhas vazias. Cuide do seu esposo. Esteja bem arrumada para o seu esposo. Motive o seu esposo, elogie o seu esposo. Mas acima de tudo, busquem ao Senhor através do culto, no lar, e enche as suas talhas espirituais, para que as suas talhas vazias, elas fiquem sempre cheias, elas não fiquem vazias, as suas talhas não fiquem vazias. Eu quero perguntar, quantos aqui esta manhã, eu estou falando com 2 tipos de pessoas que estão nos acompanhando pelo Zoom e pelo YouTube, quantos de vocês decidem convidar Jesus para o seu casamento esta manhã? E se ele já está no seu casamento, eu convido você a dizer para Jesus: Senhor, permaneça na minha festa, permaneça no meu casamento. Você tem desejo de falar isso para Jesus esta manhã, querido irmão e querido amigo? Você tem o desejo de falar isso para Jesus? Sim, levante a sua mão, dê um ok aí no Zoom, no YouTube, e diga assim: eu quero pedir para que Jesus permaneça na minha festa, no meu casamento. Eu quero pedir para que Jesus transforme em água, transforme em vinho aquilo que já virou água. Fale para Jesus nesse momento. Dobre o seu coração diante dele. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muitas vezes nós não te compreendemos, não entendemos o Senhor, mas o Senhor tem propósitos divinos que são grandiosos para nosso casamento e para nossa família. Então, por favor, Pai, abençoe este casal que tem passado por dificuldade. Abençoe este homem, esta mulher, Pai, que não sabe o que fazer, que não sabe qual decisão tomar. Por favor, Deus, faça um milagre e transforme em bom vinho aquilo que virou água. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor por todas as famílias, Pai, que estão conectadas conosco, por todas as famílias do nosso distrito, da nossa igreja. Faça um milagre em cada família, em cada casamento. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém, Pai. Amém. Querido irmão, antes de nós encerrarmos e você sair para o seu trabalho, nós temos 2 desafios esta manhã. Primeiro desafio, eu quero convidar os homens para fazer uma massagem nos pés da sua esposa e no pescoço da sua esposa, isso mesmo. Os homens, durante o dia, vão fazer uma massagem nos pés e no pescoço da esposa e vai encher a talha. Ei, homem, olhe para cá. Ei, quer sacar, irmão? Tem que depositar, tá? Amém? Entendeu, né? Vou continuar. Mulheres, desafio das mulheres. Vamos aqui, mulheres. Agradeça o seu marido de uma forma especial por tudo que ele faz por sua família. Durante o dia, você vai conversar com seu esposo e você vai agradecer ele por tudo de bom, pela dedicação, pelo cuidado que ele tem para com a sua família. Aceita o desafio? Coloca um ok aí, homens e mulheres, coloca um ok. Eu quero ver, eu estou vendo. Aceita o desafio? Ok. Eu já vou começar aqui também, viu? Queridos, um bom dia. Convido vocês para amanhã, nós vamos estar juntos às 5h30 da manhã.
Pastor Renato estará pregando para nós amanhã. Então, você é o nosso convidado, convide um amigo também. Um bom dia, que a paz de Deus, o amor de Cristo, repouse sobre a sua vida e te dê a paz e encha as suas talhas. Irmãos do Morumbi, está rolando um desafio lá no grupo de vocês, ok? Quem cumprir os desafios vai ter um brinde aí no final da semana. É isso mesmo. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos. Pastor Ivanilson. Só alegria, amigo. Só gratidão. Obrigado aí pela mensagem realmente edificante. Só para lembrar que eu já depositei ontem de noite. Vou depositar de novo. Fazer uma poupança gorda, ter um bom saque, né? Doutor